A epidemia da AIDS teve início no Brasil em 1983. As igrejas demoraram para reagir e agir, principalmente porque a relação sexual é um dos principais meios de transmissão do vírus do HIV. Sabemos que sexo é considerado um tabu na nossa sociedade e as igrejas têm dificuldades em lidar com temas relacionados à sexualidade. Essa atitude contribuiu para gerar vários preconceitos, sendo os mais comuns. A AIDS é resultado do pecado e de promiscuidade sexual. A AIDS é doença que atinge só homossexuais e usuários de drogas. A AIDS não afeta os membros das igrejas. A AIDS atinge só grupo de risco. Gerou também estigma e discriminação. Pessoas soropositivas são vistas como culpadas, são discriminadas e rejeitadas. Pessoas soropositivas não são aceitas plenamente na comunidade. Em alguns casos, são punidas ou excluídas da comunidade. Felizmente, essa missão inicial das igrejas começou a mudar. Atualmente, várias lideranças e instituições cristãs estão plenamente engajadas na luta contra a AIDS e desenvolvem ações importantes de educação, prevenção e de solidariedade com pessoas soropositivas. A AIDS arrombou a porta das igrejas e está sentada nos bancos. E isso aconteceu com todas as igrejas, inclusive com as católicas, né? A forma com que chegou a notícia da epidemia, né? Isso tudo entrou, de certa forma, confrontou com o nosso modo de vida. HIV/AIDS dentro de nossas igrejas é um tema polêmico que traz repercussões na forma de pensar dela, do dia a dia. E nós compreendemos esse tema como sendo um tema desafiador para a igreja, não só o Exército de Salvação, mas as igrejas cristãs e evangélicas de um modo geral, e um desafio de abrir-se para discutir temas relevantes e contemporâneos como este. Na Igreja Bethesda, e assim, eu trabalho na Igreja Bethesda já 16 anos e trabalho com o Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos, que é a nossa escola de formação teológica. A questão HIV/AIDS, inclusive, entrou na pauta, inclusive por questões pessoal. Eu, há 11 anos, descobri ser portador de HIV. E foi muito interessante porque foi um processo pedagógico para a igreja. Quer dizer, a gente aprendeu a lidar. Provavelmente antes de mim já tinha algum caso, mas os casos, como sempre, se chegam na confidencialidade no escritório do pastor, é mantido na confidencialidade, evidentemente. Já existiam alguns casos. Foi o primeiro caso de alguém da liderança e de alguém que tratou isso de forma pública, porque quando eu fiz o exame, eu escrevi um texto e no final de semana seguinte saiu no boletim da igreja para todo o Brasil. E aí foi muito interessante, eu não me arrependo em hipótese nenhuma da forma como eu fiz, porque eu publiquei, foi lidado de forma pública e não precisou ficar se fazendo fofoquinha, aquela tensão. E todo mundo teve, tanto eu como todo mundo, teve que aprender a lidar com a coisa. Foi muito bom porque foi terapêutico para a comunidade e foi essencial para os próximos casos. E a igreja precisa ser acolhedora. A igreja precisa ter sensibilidade para acolher o sofredor, independente de quem ele seja, de qual seja o seu sofrimento. E esse é um desafio particular, porque a gente sabe receber muito bem quem é parecido com a gente. Mas a gente tem dificuldade de acolher aquelas pessoas que são diferentes de nós. Nós, de Piracicaba, temos um trabalho com crianças soropositivas ou vítimas, do HIV. Estamos agora caminhando para o 10º ano que o trabalho do aconchego está sendo exercido.
nós estamos no momento com 12 crianças. Já tivemos um número maior, mas o atendimento não era assim tão estendido como agora, porque agora nós atendemos essas crianças em todos os sentidos, não só ali na escola, mas também nas casas, famílias com alimento, médicos, remédios, tudo que eles necessitam. Quando eu soube que num determinado momento as mulheres casadas, né, houve um crescimento enorme no número de mulheres casadas com AIDS, eu usei esse momento para dizer para as pessoas, né, para os eclesianos, dizer que a AIDS ela não escolhe cor, não escolhe se a pessoa é gay, né, homossexual, ou se a pessoa é heterossexual ou pansexual, o que for. A AIDS não tem essa de ficar escolhendo as pessoas. Então, a partir desse dado concreto, né, de que as mulheres casadas, que com certeza contraiu ou através de agulha, ou através transfusão de sangue, né, ou do próprio marido, né? Aí, de repente, a gente começa a dizer, olha, não é tão ilógico que a gente fale em camisinha, por exemplo. Né? Não é um tabu que a gente fale em camisinha, mesmo nos casamentos, né, héteros e moralmente permitidos, etc, etc. Se nós formos refletir sobre qual tem sido o papel da Igreja Católica na relação e no enfrentamento à epidemia, ou melhor, à pandemia de HIV/AIDS, eu acho que num primeiro momento seria interessante a gente contextualizar o cristianismo, né? E você teve posturas as mais diversas. Eu acho que no momento você teve aquela postura extremamente escatológica por parte de alguns setores do cristianismo que associavam a AIDS ao fim do mundo, ao castigo divino, enfim. E isso não foi prerrogativa de nenhuma religião cristã. E com a Igreja Católica, ainda vamos dizer assim, com o desconforto a mais do fato de sacerdotes adquirirem infecção, né? E aí você também teve reações diversas, né? Desde aquele sacerdote que se escondeu, até como o Frei Reinaldo Almechero, que foi um dos fundadores do CEFRAN, Centro Franciscano de Luta contra a AIDS. Ele, sendo soropositivo, foi ordenado sacerdote pelo então arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, né? E estruturou um centro ligado não só à Igreja Católica, mas a uma ordem extremamente tradicional dentro dessa igreja, voltado ao acolhimento e prevenção do HIV e como, inclusive, ponto de fornecimento de preservativo. Isso é algo que diz respeito a nós. Muito mais hoje, quando é uma enfermidade que acomete muito mais mulheres, e mulheres casadas, e mulheres que têm parceiros fixos até, do que pessoas de grupos que antes eram considerados inimigos da fé ou que estavam à margem da sociedade. Então, trazer isso para a igreja, trazer uma discussão sociológica, filosófica, teológica, de muita abrangência. E por isso, muitas vezes ainda a resistência ou até um desejo de se abster para não ter que se comprometer, como se isso não fizesse parte do próprio projeto de Deus para a salvação do mundo em que nós vivemos. O pastor entende o drama, muitas vezes, da ovelha, mas é uma questão muito ainda assim, digamos assim, não se coloca para a comunidade que aquela irmã, aquela ovelha está com um problema sério na vida dela e que precisa do acolhimento da comunidade, que o pastor, o seu líder, o seu guia, está fazendo esse acolhimento. É uma coisa um pouco que meio que escondida, não é? Para que as pessoas não saibam, até pelo preconceito que as pessoas têm, que ainda é enorme, não é? Mas eu entendo que a acolhida deve ser dada. Já tive casos na minha cidade, né? E vários casos que nós demos a acolhida, todo o suporte necessário para que o rapaz ou a moça que estava com a doença, a síndrome, ele pudesse ter a tranquilidade de que servimos a um Deus de amor, um Deus perdoador,
um Deus que compreende as nossas fragilidades, né? A prevenção ainda é um processo que nós estamos trabalhando, né? Evidentemente, por termos uma postura de vida, por pregarmos uma postura de vida, eu não conheço casos de pastores que do púlpito oriente os irmãos a usarem o preservativo, né? Até porque se crê que nenhum deles vai ter um caso extraconjugal, mas não é só por aí que se adquire a AIDS, né? Eu, André Renato, creio, né, que Deus pode mover montanhas, mas creio que Deus, ele não nos livra dos problemas, ele traz a libertação e o livramento por meio dos problemas. Então eu não creio nessa questão da cura, que nem as pessoas dizem, olha, eu vou ser curado, né? Eu nunca prometo a cura. Isso não é só para o paciente de HIV. Quando você vai visitar um paciente dele lá no hospital, você nunca vai, eu vou orar para você ser curado. Eu vou orar para que Deus abençoe o médico, o medicamento, para que Deus te dê a graça de viver esse momento. Porque o Evangelho não fala disso. O Evangelho fala de restauração de vida interna que acaba aparecendo no mundo externo. Em relação à política que ficou conhecida como política do ABC, com a discussão principalmente da resposta à epidemia da AIDS no mundo e também no Brasil, falando de abstinência, fidelidade, ou promoção da fidelidade, e sobre o uso do condom ou da camisinha. E quando se fala de igreja, quando a gente volta isso para dentro da igreja, quando você propõe, por exemplo, abstinência, para mim, me parece de uma hipocrisia monstruosa. É muito cruel falar disso, porque é a famosa ação do tipo, sabe, não fale, entendeu? Não ouça, entendeu? E não veja. Então, o que não é dito, tá? O que não se vê e denuncia, aquilo que não é falado não existe. Então, a abstinência pode, dentro dessa cultura subterrânea da sexualidade, pode se confundir com isso. Mas assim, acho que muito perigoso essa fala da abstinência, entendeu? Como uma ação de prevenção. Eu acho que se a abstinência é um valor moral para uma religião, ela deve, acima de quaisquer outras coisas, pregar a abstinência sexual, ou pregar valores como o celibato para os seus líderes. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. Isso não é um problema para mim. Eu vejo isso como um problema se colocada como uma resposta ao HIV/AIDS. No Brasil, isso não vai ser possível. Aquela história de grupo de risco é um mito. Pelo contrário, se a gente for falar de grupo de risco, hoje a gente tem que falar das mulheres casadas monogâmicas, que é o grupo que está crescendo mais. E aí? Tá lá em casa, bonitinha, cuidando dos filhos, do marido, vindo à igreja, trazendo para a escola dominical, e ela adoece. Numa sociedade extremamente machista, ninguém pensa, por exemplo, em promiscuidade em relação aos homens que têm relações de fidelidade com a sua esposa, mas têm uma vida promíscua, ou seja, tem outros parceiros fora do casamento. Nunca vi em nenhuma literatura, nem acadêmica, nem religiosa, essa discussão, por exemplo, sobre a promiscuidade dos homens, porque parece também um pouco que promiscuidade é uma coisa de mulher. A liderança tem que ajudar a comunidade a denunciar aquilo que no mundo, no sistema do mundo, não está sendo bem encaminhado. Por exemplo, denunciar toda a falta de estruturas de assistência a essas pessoas, de acolhida, de cuidar delas, como também denunciar toda a relação de preconceito que existe.
e denunciar as questões de fundo socioeconômicas. Ou seja, me parece que este é o primeiro papel da igreja. A liderança tem que ajudar a comunidade a tomar consciência do seu papel profético de criticar a sociedade que facilita que essas pessoas sejam desprezadas e até percam a vida. Eu vejo que o que nós, lideranças evangélicas, devemos e podemos fazer é minimizar as fronteiras dos relacionamentos. Você tem uma pessoa do outro lado de uma fronteira que está precisando ser amada e você está do lado da fronteira em que você tem bastante amor. Então, eu vejo que a liderança precisa romper essa fronteira, minimizar essa distância, ir atrás, não muitas vezes ficar esperando que essas pessoas venham atrás, porque a sociedade já tem, de certa forma, rejeitado, reprimido. Um líder espiritual, ele, acima de tudo, é um agente político e tem que estar comprometido com a questão da promoção da vida em todos os sentidos, né? E não tapar o sol com a peneira, né? Ter uma visão realmente muito concreta, muito objetiva daquela comunidade onde ele atua e até propondo ações de intervenção que venham a promover a qualidade de vida daquela comunidade. O que nós devemos nos perguntar é o que as igrejas podem fazer numa realidade como essa. De que forma nós podemos e devemos responder ao desafio de trabalhar com pessoas que vivem com HIV e com AIDS. Cabe a nós, nesse cenário, nos colocarmos dispostos e comprometidos com a construção de um mundo melhor.